Os reforços, tem o Ellison, volante, Edinho, o David Terans, o Xará, o Denilson e o Leandrinho. O Xará, eu acho que é o reforço mais badalado, né? O que tem mostrado até agora ser um Fala que dá muito bem nos treinos. Todo mundo falando muito bem nos treinos. E é o cara de lado, Xará. né? Que... É de fato, aquele de quem mais se espera. O Leandrinho, Marcelo, ele tem uma história de vida meio diferente. Ele surge muito bem na Ponte Preta, jogador de seleção de base. O Galo, o Alexandre Galo, o conhece muito bem, porque era o técnico na época e via no Leandrinho um cara com potencial para explodir. Enfim, o Galo deu uma dentro. Né? Ele vai à justiça, o Leandrinho vai à justiça para sair da Ponte, fica a um litígio, ele fica um bom tempo parado, o Napoli acaba se acertando com a Ponte Preta para comprá-lo, mas ele chega para o Napoli pequenininho, não chega com moral a ponto de figurar no elenco principal e tal. Não é muito aproveitado, ou melhor, é pouco aproveitado no futebol italiano. Acho que é uma ótima alternativa daqueles nomes lá. É natural que o Xará seja o de maior destaque, mas eu estou bem curioso para ver a respeito do Leandrinho. É importante destacar que o Atlético se antecipa às saídas e sai contratando. Em geral, os clubes brasileiros contratam depois que perdem, o Atlético se antecipa, mas espero que a diretoria do Atlético tenha paciência com o trabalho do Largue, que viu 4 jogadores do seu ataque irem embora. Casares, Otero, o Roger Guedes e qual é o outro? Casares, Otero, o Roger Guedes. O Casares ainda não está confirmado. Mas deve ir, né? Mas de qualquer maneira, 3 então, no caso. 3. Mas você perde 3 de 4. O Ricardo Oliveira fica. Essa a situação. E o Blanco está fora porque está machucado. Mas é contusão, né? E aí não é um volante que aparece bem. Mas dos 4 que formaram em algum momento o ataque do Atlético, 3 foram embora, só ficou o Ricardo Oliveira. Então, o Largue vai ter que reconstruir um ataque a partir de agora. O Denilson, eu tenho dúvidas se foi uma boa contratação. Somos dois. O Denilson, o Galo foi vítima dessa escassez de jogador de frente. Vários clubes estão fazendo apostas como essa, né? A saída do Bremer também há de ser sentida, que é um jovem jogador zagueiro, ele chega, já atropela até o Gabriel, né? Porque o Gabriel era o destaque como zagueiro. De repente chega o Bremer, ele já tá na Itália, já foi embora. Então, há de se ter essa paciência sim, porque é meio time titular. Se colocar aí, é meio time titular em 2 setores importantes. Eu lamento muito pelo Gustavo Blanco, que é um cara sensacional pelo combate, pelo trabalho ofensivo também, sensacional, jogando demais. E agora o Atlético fica à mercê de como vai ser o Elias, né? Porque o Elias tem sido muito questionado, ainda mais com o que o Blanco estava desempenhando. A diferença de intensidade do Elias e do Blanco estava uma coisa meio constrangedora. Então agora é pressão para cima do Elias. Claro que tem o Adilson, que vem muito bem. O Adilson que em janeiro estava até na Florida Cup, que para o Atlético era sinônimo de você não faz parte dos planos. Mas ele resistiu também o período do Oswaldo de Oliveira e agora titular também, inquestionável como volante. E tem o garoto argentino também. Que também é chegando. O Tomás, né? Tomás Andrade. Tomás Andrade, que é muito bom canhoto e tal. Precisa ter um pouquinho mais de paciência, mas eu acho que ele é um cara que nesse segundo semestre ele pode ganhar espaço e aparecer mais nesse meio campo do Galo. Sim, e essa perda, não é perda não, né? O empréstimo do Otero. O Otero ano passado, porque com a bola rolando, ele não é um destaque extraordinário, mas é um dos maiores cobradores de falta que o Brasil viu nos últimos tempos em ação. É um chutador, né? Chutador inacreditável. E também, de certa forma, o Otero meio que, na reta final da temporada passada, ele maquiou o desempenho do Atlético. O Atlético só teve a oportunidade e possibilidade de uma vaga na Libertadores, que não se confirmou, muito em função de jogos inacreditáveis do Otero. Teve aquele jogo na última rodada contra o Grêmio, que foi incrível, a virada. O Atlético jogou por 4-3, um Grêmio que estava com o time em reserva, tinha ganho a Libertadores, estava só pensando no jogo contra o Real Madrid. Então o Otero, de certa forma, maquiou. Mas em campo, desenvolvimento de jogadas, não é um primor. É um especialista. Se houvesse no futebol a função cobrador de falta, tem uma falta, o cara entra para cobrar. Aí é uma coisa maravilhosa. O Otero, para o conceito de futebol americano, é perfeito. Lembra do Agora, Ademar? pro jogo geral, Ademar. Houve até, então, houve até possibilidade, ele fez uns treinos, field goal. Não deu certo. Não deu. Que ele ficou sabendo que havia possibilidade de levar pancada. No momento que ele é preparado para o chute, ele chuta, os outros caras do time adversário podem correr em direção a ele, ele desistiu completamente. Eu também desisti. Eu também, né? Não tinha nem preparo físico. É a segunda remontagem do Atlético em um ano, né? Em 6 meses, né? Qual o maior desafio? O Nicola falou que o maior
maior desafio realmente nessa parte da frente do Atlético Mineiro. Para vocês, é isso mesmo, o meio-ataque? Do meio para frente, né? Principalmente o meio, porque o meio vai perder o Otero, ainda que fosse um chutador, mas era um cara importante ali, que está perdendo. Se saiu o Casares, então tem que remontar tudo. E justo agora que o Largue tinha conseguido ser efetivado, né? Um trabalho danado. Mais um desafio. O que mais funcionava no Atlético era o ataque, né? Eu não vou dizer que... Era bem legal assistir o jogo do Atlético exatamente por conta dessa... agressividade do time. Capacidade ofensiva e agressividade. E agora é ponto de interrogação, porque o Thiara tá jogando bem no treinamento, mas vamos ver o que vai ser, né? O Leandrinho, que você citou, nesse time. O potencial dele é enorme. Como ele surgiu em Mundial de base. O Denilson foi muito mal no São Paulo. Vinha razoavelmente bem no Vitória. Outro dia eu conversei com um dirigente que trabalhou com ele. Ele falou que o Denilson é um atacante de uma força física rara no futebol brasileiro. Mas que fora de campo ele ainda toma decisões que atrapalham dentro de campo e o futebol dele ainda não amadureceu a ponto de ser um destaque. Não acho que vai... Estou com o Maurício nessa, não acho que ele vai ser titular ou que ele vai ter... Quem não faz falta? Arouca, com todo respeito, mas infelizmente é um veterano com contusões crônicas e que foi contratado numa contramão absoluta, que o que se imaginava do Atlético para 2018 era um time com um orçamento muito menor, mas privilegiando principalmente a queda da média de idade. Aí um dos primeiros nomes citados e escolhidos em dezembro, o Arouca, pelo Oswaldo de Oliveira. Então era um erro, foi um grande erro a escolha do Arouca. Então o empréstimo para o Vitória é mais do que compreensível, não faz nenhuma falta. Não vou dizer que o trabalho do Largue comece do zero, mas começa, isso é uma remontagem. Sim. É um time que está sendo remontado. Não dá para imaginar que isso vai melhorar, né, esse tipo de situação. Acho que tem um atenuante para essa questão do planejamento desse ano, porque a gente está numa parada para a Copa do Mundo. Então, os jogadores foram saindo, eles estão treinando tal. Nos treinamentos, o técnico vai tentando ajustar essas saídas e acertar o time. Mas imagina a temporada que vem, essa janela, o campeonato comendo solto e saindo os principais jogadores. Tal. É algo realmente muito difícil para os treinadores. Vocês acham que precisa de mais algum reforço? Ou ele vai ter que se organizar com o que ele tem agora, com o que ele chegou e com os que saíram também? No primeiro momento tem que ver todas essas questões que a gente levantou aqui. O Elias, como é que o Elias entra no time? Né? O Denilson, no primeiro momento, é reserva do Ricardo Oliveira, mas houve momentos em que o Galo precisou de um reserva para o Ricardo Oliveira, e isso fez falta, notadamente naquele jogo com o Flamengo. Eu pensaria num volante, professor. Num volante capaz de fazer o que o Gustavo Blanco faz. Não é uma negociação fácil, mas alguns nomes que estão sendo ventilados até por outros clubes. O Wendel, volante que está no Sporting, o Thiago Maia, volante que está no Lille. O Gustavo Blanco aparece com uma sensação no Atlético, porque ele, ao mesmo tempo em que ele equilibra um pouco mais o sistema defensivo, ele pisa toda hora na área adversária, algumas vezes até perdendo gols incríveis, mas outras vezes participando da jogada, das criações até dos gols. É um cara onipresente no campo. É raríssimo. É o Paulinho versão rejuvenescida, né? O Paulinho da Copa estava meio cansado, né? O Blanco estava em toda a parte do campo. E aí, só para chamar a atenção... O que aumentou essa crítica são o Elias. Sim. Porque o Elias, assim como o Paulinho, já vai para a fase final da carreira. Sobre a tela, Marcelo, o Casares deve ser anunciado nas próximas horas como um reforço do Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos e não da Arábia. E assim como o Otero, vai por empréstimo. O Atlético emprestou o Otero para o time do Carille, 5 milhões de euros, não existe essa. Você empresta um jogador e pega 5 milhões de euros. O Casares está indo por uma temporada por 2 milhões de dólares. Então, Otero e Casares voltam ao Atlético. E nesse período vão render 5 de euros, vai dar mais ou menos uns 23 milhões de reais, mais 2 de dólares, mais 7 de reais, quase 30 milhões de reais com esses dois jogadores por empréstimo. E vão aliviar. Tá bom. Tá ótimo. Dá tranquilidade para o Nicola engoliu aqueles reloginhos Galo. de calculadora, né, na infância. Sim. Tudo E olha que uma vez você falou, esqueça a grana. Mas durou só 15 minutos. Só 15 minutos. O Drida Fel está dizendo que se o Largue terá trabalho pela frente, imagina o Osmar Loz. Mas o time do Loz não está tão descaracterizado como está o do Largue. O do Largue foi descaracterizado. O Corinthians... Professor, se o Fagner sair, a defesa está toda descaracterizada, professor. Porque já saiu zagueiro. Sid Clay que chegou e consertou, né? Porque o que era o Juninho Capixaba e o que foi o Sid Clay foi uma evolução gigantesca. Mas o Avelar já mostrou serviço. Mas é que tá, professor. Você lembra que o Carille sempre dizia... Mas é muito otimista também. O Carille sempre dizia... Já mostrou serviço. Podem vender, mas me vendam um jogador por setor.
Porque você perde o zagueiro central, óbvio que o Balbuena vai fazer falta, mas se você perde só o zagueiro central, você tem outros 3 que vão a todo momento, é aqui, ali, vamos posicionar. O Corinthians corre risco de perder no